Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que não me conhece, está chegando agora, me chamo Pastor Thiago Matos e através deste canal quero ser bênção na tua vida. Amém? Aproveitando, vem fazer parte desse canal, faça sua inscrição, deixe o seu joinha no vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero dividir com vocês algo que queimou muito no meu coração na manhã de hoje. Eu trabalhando na minha agitação do dia a dia, o Senhor foi falando ao meu coração e eu estou aqui para poder colocar neste vídeo a conversa que o Senhor teve comigo na pessoa do Espírito Santo. Eu espero que seja bênção na tua vida. Amém? Quero falar para você de um versículo que é muito conhecido e que todas as vezes que nós falamos ou que ouvimos alguém ministrar, celebramos, vibramos, parece que o nosso corpo ele expressa algo assim fantástico. Sabe que versículo é esse? Livro do profeta Ageu, capítulo 2, no versículo 9, que fala assim, ó: a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que fantástico. Só em ler, meu corpo já fica arrepiado. Eu sei que o teu coração também queimou aí. Mas nós não podemos avançar neste versículo sem entender algo muito interessante aqui. A glória da segunda casa. Por que ele está falando da segunda casa? Porque a primeira foi destruída. Você lembra daquela passagem quando o Senhor pede a Abraão Isaque em sacrifício? Lá no Monte Moriá? Nesse mesmo Monte Moriá foi construído o primeiro templo. Davi quis transformar um lugar de adoração que era feito nas tendas em algo mais estruturado. Então ele pediu permissão para construir um templo físico, já não mais por tendas, sendo que Deus não deixou Davi construir porque Davi tinha muito sangue nas mãos por ter sido um homem de guerra. E aí houve uma permissão da parte do Senhor para que seu filho Salomão viesse a construir o templo. Sabe, isso foi fantástico. Porém, muitas coisas aconteceram da construção do templo para cá, para que nós chegássemos aqui na declaração do profeta Ageu. E é sobre isso que eu quero falar. Porque existe um momento na nossa vida que sim, o Senhor se manifestará de uma forma poderosa, fará uma mudança na tua vida, um giro de 360 graus. Porém, construções antigas precisarão sair da nossa vida. Sabe, às vezes construímos coisas na nossa vida sem a orientação do Senhor, sem conhecê-lo, não por maldade, não por má fé, mas a própria vida nos levou a construir e idealizar algumas coisas. Porém, essas coisas que foram construídas estavam longe do propósito que Deus tem para a nossa vida. Quantas pessoas hoje estão ouvindo a voz do Senhor e trocando de emprego, saindo de um lugar e indo para o outro, saindo de outro lugar para onde estava indo, voltando para aonde sua vida foi estabelecida? Quantas pessoas hoje estão vivendo muitas mudanças e estão entendendo que é plano de Deus? Mas você, que está em meio a toda essa confusão que está acontecendo aí, não sabe de onde está vindo, como começou, como vai terminar. Já parou para poder analisar que talvez Deus está mexendo em algumas coisas para que a primeira casa seja desfeita e assim no mesmo lugar consiga construir a casa que Ele sempre planejou para você? Já recebe aí no nome de Jesus. No mesmo Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaque, e ali ele ouviu Deus falar com ele, foi construído o templo de Salomão e também o segundo templo, onde o profeta Ageu nos dá o prazer de poder saborear. Mas vamos lá, só para a gente poder entender esse cronograma, a gente vai lá no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 6, vai dizer assim, ó: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zivê, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então aqui o primeiro templo começou a ser construído por Salomão, como eu expliquei no início. E no versículo 21 vai dizer assim, ó: por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa
inteiramente, e também todo o altar estava diante do Santo dos Santos. Olha como a casa que Salomão preparou para o Senhor era luxuosa, era poderosa. Salomão quis dar o melhor dele, porque isso foi gerado no coração de Davi, de externar o melhor para o Senhor em algo palpável, em algo físico. Por isso o templo foi poderoso, foi magnífico, vistoso. Quantas vezes nós sempre estamos prontos a apresentar para o Senhor aquilo que nós achamos que Ele quer. E às vezes nós apresentamos para Deus coisas que Ele nem está olhando. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer o teu coração quebrantado, humilde, simples, reconhecendo que Ele é soberano na tua vida e na minha vida. Sabe, não teve nada de errado naquilo que Salomão preparou para o Senhor. Porém, dali em diante, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo de Israel o quanto era importante Ele ser adorado. A unidade, o poder do povo junto, e não coisas fúteis, sabe, vistosas por fora, mas por dentro, um povo longe da vontade do Senhor, e isso está registrado aqui na palavra do Senhor. Amém? Agora nós vamos voltar lá no profeta Ageu para a gente poder entender o porquê o Senhor declarou para aquele povo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. No capítulo 1 do profeta Ageu, no versículo 2, vai falar assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. As pessoas estavam dizendo, não, nós precisamos cuidar da nossa vida e depois nós vamos cuidar da casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, um passado de escravidão, um passado de covardia que o povo passou, sabe? Em um momento só de liberdade, fez aquele povo todo ficar ludibriado com tudo que estava vivendo e esqueceu do que era mais importante: adorar ao Senhor naquele tempo que era no templo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo numa saquitel furado. Olha só, aqui ele está declarando, vocês estão se enganando. Estão achando que estão prosperando, achando que estão vivendo coisas magníficas, porém tudo que vocês estão fazendo não está tendo resultado nenhum. Por quê? Porque naquele tempo a prioridade era o povo restaurar a sua identidade com o Senhor. E eu quero abrir um gancho aqui para poder falar com você sobre isso. Você que tem se encontrado talvez resolvido demais na sua vida, lembre das coisas passadas. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se de quem você era, sabe? Das pessoas que Deus colocou na tua vida e de tudo que Ele criou de provisão, de possibilidades para você hoje talvez estar vivendo uma coisa de sucesso. Mas não há mais espaço ou tempo para esquecer as coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida. Era isso que o profeta já estava falando para o povo. O povo começou a viver uma liberdade mentirosa, falsa, enganosa e começou a deixar de lado o que era mais importante. Aproveitando esse momento, volta para Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te aguarda e Ele quer fazer com que a glória da segunda casa seja poderosa na tua vida, mas entendendo o processo que levou o povo de Israel da primeira casa para a segunda casa. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele repetiu. Subi ao monte e trazei madeira a edificar a casa. Olha como que ele fala, deixa a casa de vocês de lado, para de olhar a prioridade de vocês, volte a atenção de vocês para a casa do Senhor. Porque eu quero fazer coisas maravilhosas na vida de vocês, porém vocês estão se enganando, achando que estão prosperando, mas não estão, achando que está dando tudo certo, mas não está dando. Por quê? Porque estão enganados por uma falsa liberdade. E eu tenho a verdadeira liberdade para a vida de vocês, era o que o Senhor estava declarando.
Ó, no versículo 4 do capítulo 2. Ora, pois, o Senhor declarando para Zorobabel e Josué ou Jesua, como nós vamos ler lá em Esdras e Neemias. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, aleluia. O Senhor encorajando aqueles dois homens, Zorobabel e Josué, ou Jesua, como eu falei, porque aqueles homens estavam com a responsabilidade de conduzir o povo a viver a restauração em suas vidas. E não era fácil, porque o povo começou a viver a liberdade, sabe? Tudo começou lá no Egito, lá quando José morreu. E aí o faraó que assumiu o reinado do Egito, diz a palavra, que ele não teve nenhum interesse de saber quem fez o Egito prosperar pós-fome, e foi esquecido o que José fez, e todo o povo que fez o Egito prosperar se tornou escravo. Sabe, as coisas foram acontecendo, o Senhor foi restaurando, transformou a vida daquele povo. Depois o que acontece? Vem Nabucodonosor, sitiou a cidade, tomou o templo, escravizou a muitos, e assim a história vai sendo contada. Você conhece Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego, jovens que foram sequestrados naquela época para fazer o império de Nabucodonosor se tornar forte, porque eram jovens inteligentes. Sabe, isso tudo são processos que foram acontecendo e eu quero dividir com vocês para poder enriquecer a história, o acesso à história que a palavra do Senhor nos ensina. Quando chega aqui, esses homens precisou ser encorajados para levar esse povo para a restauração. No versículo 5 fala assim, ó, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz. Sendo que não houve paz logo de início. Por quê? Porque quando a gente volta lá no livro de Esdras, no capítulo 4, vai falar assim, ó, o povo foi liberto, né, do império de Nabucodonosor, então foi feito grupos para poder retornar para Jerusalém, para edificar o templo novamente, restaurar os muros. Então Esdras e Neemias tiveram participação fundamental na reconstrução dos muros e na reconstrução do templo. Então no capítulo 4 de Esdras ele fala assim, ó, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram, deixai-nos aqui ficar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria. Porém, Zorobabel, Jesua, ou Josué, como nós lemos lá, e os outros cabeças de família lhe disseram, nada tendes conosco na edificação da casa de Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Síria. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Olha só que luta. O povo volta em dois grupos para poder restaurar os muros e o templo. Quando eles começam a fazer a obra, um grupo de pessoas se aproxima e fala assim, queremos fazer parte. Eles falaram não. Foi liberada uma palavra para nós edificarmos esse templo e nós vamos fazer. Esse povo que tentou se infiltrar, como não conseguiu, ele começou a minar a mente e o coração das pessoas que estavam ali em volta. O que nós lemos aqui? As gentes da terra desanimaram o povo de Judá, os inquietando. Sabe, Deus quer edificar algo poderoso na tua vida. Deus vai permitir que as primeiras coisas sejam destruídas. Já vai recebendo que Ele está falando com você. E nesse processo as pessoas não entenderão o que o Senhor está fazendo na tua vida. Pessoas se aproximarão para atrapalhar o processo que Deus está fazendo para levar você até a glória da segunda casa. Mas mantenha-se firme, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai concluir. Aleluia! Eu creio nisso. Então Esdras liderou um grupo para poder edificar
o templo, como nós lemos aqui. Agora a gente avança em Neemias. Neemias no capítulo 2, no versículo 17, vai dizer assim, ó: então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemo-nos de ser opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos a edifiquemos a casa do Senhor. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, aqui já está no processo de edificação dos muros. Porém, Sanbalate e Tobias e Gesem, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Aqui a palavra vai falar pra gente que toda essa aproximação dessas pessoas tentou travar e travou mesmo por um bom tempo a edificação dos muros e do templo. Mas isso não foi impedimento, porque houve perseverança. Diz a palavra do Senhor que enquanto os jovens e os homens maduros foram com esses homens diante do rei para tentar negociar e retomar as obras, a palavra fala que houve permissão para que os anciãos continuassem edificando a casa, fazendo a obra. Quando eles voltam, estava tudo adiantado e o Senhor não deixou os anciãos esmurecerem. Pelo contrário, eles perseveraram e a edificação aconteceu. Sabe, aqui eu consigo aprender que Deus tem muitas coisas para poder nos ensinar e você precisa crer nisso. Às vezes, não é simplesmente você declarar: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes, desconstruções, desmoronamentos, coisas precisarão ser destruídas na nossa vida para que a manifestação da glória de Deus aconteça. Diz a palavra que aquele segundo templo foi mais simples, foi mais humilde do que o pomposo que Salomão construiu. Mas a glória de Deus se manifestou ali de uma forma poderosa, que permaneceu e marcou a história do povo de Israel. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta história, com esta palavra, com esse te incentivo no nome de Jesus. Seja forte, mantenha-se firme. O propósito de Deus na tua vida talvez vai deixar muita gente louca, com muitas opiniões sobre a tua decisão, mas Ele vai te honrar. E quando chegar o tempo certo, você vai saber por que foi declarado sobre a tua vida: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e vocês viverão em paz, diz o Senhor. Amém? Eu te abençoo com esta palavra, no nome de Jesus.